continuando no nosso programa Caminho da Luz, entrevistando hoje o nosso querido amigo Antônio Demarque, que tem uma obra espírita maravilhosa e agora acabou de lançar esse livro extraordinário, Jesus, o Divino Amigo, está falando para nós sobre ele. E antes de continuarmos no nosso assunto, Demarque, quantos livros você já psicografou? Esse é o 15º. Que maravilha. Estamos trabalhando no 16º. Que maravilha. Quem sabe até o final do ano tem mais um filho aí. Parabéns. E Demarque, as pessoas lembram muito Jesus, e até os protestantes, as outras religiões, se aproveitam muito da questão dos milagres de Jesus, né? Você poderia falar um pouquinho sobre esses milagres? Estão lá no seu livro, o Jesus, o Divino Amigo? Estão sim. O que as pessoas não entendem é que Jesus, na condição de espírito perfeito, no momento em que o espírito atinge a perfeição, que ele toma conhecimento de toda parte de filosofia, ciência, de tudo que compõe as coisas do mundo, tangível e intangível. Esses espíritos, eles têm assim o conhecimento e a ciência para manusear a matéria, manusear os fluidos, transmutar moléculas, e eles têm assim o conhecimento químico de fazer as diversas composições e trazer de forma tangível aquilo que está no éter, no ar, no espaço, porque o espaço está povoado de energia. Ou seja, na realidade não há milagre. Não há. A natureza, o natural, se transformando pela inteligência de Jesus. Né? Exatamente, pela inteligência, pelo conhecimento no manuseio e na composição, nesse manuseio e nessa composição dos diversos tipos de moléculas, de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, que cada composição dá um tipo de matéria. Einstein já chegou a essa conclusão dizendo que matéria é energia condensada. E nós sabemos que todo o universo é energia. Então, esses espíritos, eles têm esse conhecimento e têm a condição de manusear, de manipular e de fazer as diversas convergências com essas moléculas. Então, eles conseguem, na multiplicação dos peixes, na multiplicação dos pães, eles têm como manusear e transmutar e fazer com que um peixe ele se desdobre em dois, através do manuseio da composição química das moléculas daquele material que ele está manuseando. Então isso foi o que aconteceu. Aquele milagre de levitar sobre as águas é um dos milagres mais, quer dizer, milagre. É uma da condição em que mentalmente o espírito ele consegue... Mais fácil. Ele altera a gravidade, né? Altera. Então, na verdade, para nós, milagres, porque nós não tínhamos conhecimento. Hoje o Espiritismo vem nos explicar como isso acontece. E o livro, então, ele vem trazer a explicação como isso acontecia, as curas fantásticas, miraculosas, em que aquelas pessoas como Lázaro, que foi ressuscitado, na verdade, ele mesmo falou, não vim derrogar a lei. Lázaro não estava morto, ele estava no estado de catalepsia, ele não tinha ainda se desligado do corpo físico, porque se tivesse, o próprio Jesus não ia fazer diferente. Mas como ele ainda não havia se desvencilhado dos laços físicos entre o perispírito e o corpo físico, então ele trouxe a vida. Então Jesus tinha esse conhecimento, porque ele tinha a visão além da matéria, ele via além do que nós vemos e tinha o conhecimento. E é interessante pensar nisso, porque todas as curas relatadas no Evangelho, Jesus diz, né, vá e não peques mais, ou seja, que nós também temos a condição de ser co-criadores, essa cura tem que fazer parte da gente, né? A gente pode manipular essas energias de cura a nosso favor, para que nós fiquemos bem. Então, ele dá para a gente a possibilidade de fazer tanto quanto ele, entre aspas, não é, Demarque? Bem lembrado, Soraya. Jesus disse, vós sois deuses, fareis o que eu faço e ainda mais. Mas você lembrou de um outro detalhe interessante, porque Jesus, quando ele olhava nas pessoas, ele via a nossa essência. Naqueles que ele identificava, que já tinha condição de entendimento, Jesus fazia aquele sublime convite, vem e me segue. E foram poucos que ele fez esse convite. Agora, aqueles que ele via que eram pessoas que ainda não tinham condição de entendimento, ele fazia essa sublime advertência, vais e não peques mais.
mas é na nossa essência divina, que todos nós somos deuses, porque somos de essência divina. Nós somos uma centelha divina originada do próprio Criador, assim como Jesus. Nós temos o DNA do Criador. Nós poderemos, na medida que entramos na sintonia do amor que Jesus pregou, não por nós, porque não temos conhecimento, mas os Espíritos utilizam dessa nossa capacidade para operar também os pretensos milagres, trazer as curas. Mas para isso, é como Jesus dizia, a tua fé te curou. Demarque, Jesus ainda é muito lembrado por grande parte da humanidade pela crucificação, pelo símbolo da cruz. Esse foi o maior sacrifício de Jesus? Todos pensam que sim, e realmente foi um grande sacrifício. Uma ocasião eu estava comentando em uma roda de amigos, dizendo que o maior sacrifício de Jesus não tinha sido morrer crucificado na cruz, e ouvi muitos protestos, mas como? Aí eu lembrei e falei, gente, Jesus morreu crucificado. Esse era um suplício terrível que os romanos infringiam às pessoas que eram condenadas dessa forma. Normalmente eram salteadores, bandidos, ladrões. Era uma morte assim terrível, porque não atinge os órgãos vitais. A pessoa morre por absoluta exaustão. Então são horas e horas de sofrimento. Uma tortura, né? Tortura, é torturante, é insuportável. E Jesus ainda tinha uma coroa de espinhos na cabeça. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Outros apóstolos também foi crucificado. Então a gente fala, foi um grande sacrifício? Foi, mas não foi o maior. O maior, que poucas pessoas têm conhecimento, foi exatamente Jesus, durante um certo tempo, deixar as esferas de luz, na comunhão direta com o Criador, gozando daquela sintonia de amor que envolve tudo, que o amor é a maior força que rege o universo, dizem os Espíritos. Ele reconstituiu o seu corpo perispiritual, porque ele já não estava mais preso à matéria, então ele teve que reconstituir o seu corpo perispiritual, graduar a sua energia sideral, a sua consciência cósmica, a sua vibração que envolvia, imagina quando ele criou a Terra, ele envolvia com a sua vibração, com a sua consciência, o planeta. E aí ele graduar essa energia para se fazer num corpo físico, fazer presente. Segundo os Espíritos, demandou mais de 1000 anos terrestres esse descenso vibratório, essa graduação energética de Jesus. Esse foi o maior sacrifício de Jesus, que poucas pessoas têm conhecimento. Demarque, por que nós podemos e devemos considerar Jesus como um divino amigo? Porque Jesus, essa foi a grande lição que Jesus, o Espírito perfeito, aquele que em nome do Criador deu forma ao nosso planeta, que assistiu desde a primeira manifestação de vida no nosso planeta, que nos acompanhou desde as primeiras manifestações, nos nossos primeiros passos. Ele foi aquele irmão maior, zeloso, carinhoso, amoroso, que mandou diversos mensageiros, profetas, para nos trazer as mensagens nos momentos adequados. Mas quando teve que trazer a grandiosa mensagem, que foi a segunda revelação, nos trazer a imagem de um Deus de amor, que é amor absoluto, ele veio pessoalmente, não mediu sacrifício. No alto da sua condição de espírito perfeito, de governador planetário, poderia ter nascido num palácio, nasceu numa estrebaria. A primeira grande lição, humildade. Ele, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, com toda perfeição, escolheu nascer numa estrebaria para nos mostrar a humildade. Como ele nos conhecia, ele nos amou demais, Jesus veio por amor. Ele, que detinha todo o conhecimento de ciência, filosofia e de todas as coisas tangíveis e intangíveis, ele desceu até o mais humilde para nos contar histórias. Ele se comoveu diante de cada criatura sofrida, daquelas mais simples, era exatamente aqueles que Jesus ia de encontro. Ele nunca fez diferença para ninguém. Se existia no mundo alguém que tinha condição e tinha autoridade para julgar e condenar, era Jesus. E foi exatamente Jesus que jamais julgou ou condenou, quem quer que seja. Então ele esteve do nosso lado, nos mostrando o caminho, nos contando histórias,
nos amando incondicionalmente, dando a sua vida por nós. E aquele mesmo povo que o recebeu com hosanas e hinos e cânticos de louvor na entrada triunfal de Jerusalém, foram os mesmos que escolheram Barrabás. E na sua crucificação proferiu impropérios. O maior gesto de amor de Jesus, naquele instante, foi quando ele olhou e sentiu pena do ser humano que ainda não o compreendia e pediu ao Pai que perdoasse, porque não sabiam o que faziam. Então Jesus foi aquele amigo incondicional e ele nos fez questão de dizer que, apesar dele estar partindo, mandaria um Consolador e que ele estaria sempre conosco. Então Jesus não está lá no paraíso, não está nas esferas de luz, nas esferas distantes. Ele está conosco, no nosso coração. Por isso é o Divino Amigo. Demarque, nós estamos quase ao final do nosso programa, mas temos um minutinho para as suas despedidas e a sua mensagem ao nosso telespectador. Queria agradecer por esta oportunidade aos amigos Marlene, Carlinhos, Soraya, por estar aqui falando com vocês, falando de um assunto tão importante como Jesus. Precisamos mais conhecer Jesus. Jesus é esse amigo que sempre confiou no ser humano, sempre amou o ser humano. E se existem momentos em que você está tão desesperado que nem você acredita mais em você mesmo, eu vou te dizer uma coisa, Jesus acredita em você. Acorde enquanto é tempo. Procure Jesus, porque Ele está bem do seu lado, não está distante não. Que mensagem linda, Demarque, muito linda. Eu tenho certeza que o telespectador vai gravar no coração essa mensagem maravilhosa. E que Jesus esteja conosco, esse divino amigo, nos amparando, nos protegendo, nos guiando pelo caminho da vida. Seja feliz, muita paz, muito amor nas suas vidas.